Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez da luta de Charles do Bronx e Ilia Topuria. Na verdade não sou eu que vou falar, né? O Diego Lopes falou sobre essa luta e eu vou ler aqui o que ele disse e vou dar aqui a minha opinião, os meus comentários, tá? O Diego Lopes deu uma entrevista ao MMA Junkie e o Super Lutas também colocou aqui essa entrevista, esses trechos traduzidos, e o Diego Lopes falou isso aqui: sabíamos que isso poderia acontecer por causa de seus estilos de luta, falando do resultado da luta do Charles com o Topuria, né? Aí ele continua: obviamente todo mundo que é fã de Charles não queria que fosse assim, mas precisamos estar cientes das coisas. Era preciso ser imparcial e reconhecer a qualidade técnica de Ilia. Sabíamos que um golpe bem colocado de Ilia o colocaria para dormir, e foi exatamente isso que aconteceu. A única vez que vimos Topuria ter dificuldades foi em sua estreia, que foi uma luta apertada, e quando ele lutou contra aquele garoto alto de 70 quilos que ele nocauteou. Depois disso, ele evoluiu muito. Ele me surpreendeu muito porque quando o Charles fechou a distância e você vê que ele tem uma posição muito boa para conseguir uma queda e não consegue derrubá-lo. Eu estava ao lado de um amigo e ele me disse: eu não sei o que fazer. Na verdade, eu estava ao lado de um amigo e quando vi que Charles não conseguia derrubá-lo, apesar de ter uma boa posição, olhei para o meu amigo e disse: ok, ele é um problema. Bom, então essas são as declarações aí do Diego Lopes e é exatamente o que eu acho, né? Eu concordo com ele. É triste, mas a gente sabia realmente disso, né? Eu já tinha aqui dado minha opinião, tinha trazido o favoritismo das bolsas, que também colocavam o Topuria como favorito, o Topuria como forma de vitória mais provável, o nocaute, e muitos outros também davam a mesma opinião. Muitos de vocês aqui nos comentários, né? Muitas pessoas que também faziam análise da luta, e claro que vão ter análises que vão falar o contrário, né? Vão ter análises que vão colocar o Charles como favorito e tal, não sei o quê, apesar de eu dar a minha opinião de que eu achava que a única forma de se enxergar o Charles favorito é torcendo, né? É tipo assim, não teria uma razão lógica para enxergar ele como favorito, né? Era simplesmente torcida e no final das contas foi o que acabou acontecendo. Então, concordo com o Diego, né? A gente sabia o que era mais provável de acontecer e que infelizmente aconteceu, né? E quanto ao ponto da luta que ele falou da queda, é mais ou menos a sensação que passou mesmo, né? Quando eles se aproximam e o Charles tenta a queda e acaba ainda caindo por baixo, ali já deu aquela sensação do tipo, putz, será que se realmente for para esse jogo, será que vai dar? Será que vai rolar? Já ficou naquela, putz, será que a única saída vai ser a trocação? Então já começa uma série de questionamentos ali, isso a gente assistindo, né? Às vezes o Charles, na hora da luta também, quando caiu por baixo, já deve ter pensado, né? Falou, putz, será que não é melhor eu trocar? Né? Inclusive, aí ele levanta e tenta trocar, né? Só que o estilo da trocação dele não adianta, é aquela de andar para frente, né? É aquela de buscar colocar a pressão no adversário, né? De soltar os seus golpes pesados. Então, por mais que ele tenha golpes retos, seja chutando ali, né? Ou mesmo bons diretos e tal, ele tem um estilo de trocação que não casa muito com o estilo do Topuria, né? Ainda mais por conta desse fato, né, dele querer andar para frente, mas do fato dele ser agressivo, dele querer colocar volume, ele querer, às vezes até encurtar ali, soltar mais o seu jogo, às vezes até por conta de encurtar e às vezes conseguir derrubar, enfim, é um estilo que não casa tanto, né? Então, realmente era uma luta bem complicada, por isso que ele era tão azarão. Então, assim, o Topuria, eu ainda concordo também com o Diego, com o fato de que o Topuria vem mostrando evolução, tá? Se você pega as primeiras lutas dele, realmente, no UFC, né, no caso, lógico, porque senão também, né, pega as primeiras lutas dele no UFC e vai assistindo, você consegue realmente, é bem nítido, apesar de não ser tantas lutas, é muito nítida a evolução dele luta a luta, né? Porque tem caras que não adianta, o cara pode ter 30 lutas do UFC. Você assiste ali as 30, você percebe que o cara continua no mesmo nível, né? Ou tem cara que cai de nível, né? Que também é bastante comum, às vezes por conta da idade, ou quando começa a perder, começa a ser nocauteado e tal. Tem caras que evoluem, mas às vezes é uma coisa mais, né, gradativa ali. O Topuria é muito perceptível a diferença luta a luta, né? Ele não vinha pegando nomes grandes nem nada ali, mas ele já vinha mostrando evolução, vinha melhorando, né? Começou a vencer com mais facilidade. Depois ele começou a pegar nomes mais para cima, cada vez nomes mais difíceis, e ele continuou essa escalada de nível e de resultados, né? Vencendo com mais facilidade. Então é realmente surpreendente. Um cara que, de nomes muito menos conhecidos, ele no passado ganhou, mas tinha um pouco mais de dificuldade. O nível cresceu do adversário e o resultado foi ficando cada vez mais fácil, né? Então, realmente, a escalada de qualidade dele é muito bizarra, né? Ainda mais se a gente for considerar, o que eu sempre falo, a idade dele.
Ele é um cara muito novo, né? De novo, eu vou pegar aqui até para não falar errado, tá? Ele nasceu 21 de janeiro de 1997. Atualmente ele tem 28 anos. Então ele não tem tantas lutas no UFC, né? O cartel ali, ok, até que tem bastante, assim, bastante entre aspas, né? Tem 17 lutas e 17 vitórias, mas a velocidade com que ele conseguiu evoluir ali no UFC, né? Fazendo a estreia dele, vamos lembrar, né? Hoje ele é duplo campeão nocauteando Charles, Holloway e Volkanovski, mas ele fez a estreia dele no UFC em 2020. O cara chegou, dá pra se dizer, esses dias, né? Nem tem tanto tempo assim. Então ele fez 2 lutas em 2020, 2021 ele fez uma, 2022 ele fez 2 de novo, 2023 ele só fez uma, 24 ele fez 2 e agora em 2025 ele fez uma. Então assim, é realmente um fenômeno, né? Não à toa, com 28 anos, o cara é duplo campeão do UFC e é o número 1 peso por peso. Então é o que o Diego Lopes falou, né? Ele mostra uma evolução absurda, ele conseguiu, numa posição onde o Charles é bom, e é o Charles, ele conseguiu sair na vantagem. Quando ficou na trocação, logo no começo ali, começo da luta, ele conseguiu nocautear. Então, assim, é difícil de saber onde esse cara vai chegar, qual vai ser o limite para esse cara, né? Então, eu concordo aqui com o Diego. Apesar da torcida minha, do Diego e de 99,9% de vocês que estão assistindo esse vídeo, era muito difícil o Charles conseguir algum resultado diferente, né? E só para complementar esse assunto, eu vi muita gente comentando, né, o que eu acho bizarro, que o Charles tem que se aposentar, que o Charles deveria, no máximo ali, porque foi uma sugestão, não lembro quem foi que falou agora, se foi o Daniel Cormier, se foi o Demetrius Johnson, enfim, alguém aí falou que... Ah, não, acho que foi o Durinho, né? Acho que foi o Durinho. Agora que veio na cabeça, acho que foi o Durinho. Que deveria ser a luta do Charles com o Holloway, por exemplo, por um BMF, alguma coisa assim. Eu até acho uma saída legal, mas eu vi a galera comentando, né, nessa postagem que o Charles tinha que se aposentar, que o Charles realmente não dá mais pra disputar o cinturão, que o Charles tem que trocar de academia. Tipo assim, vários comentários que, enquanto o Charles tinha resultado, seriam comentários que, assim, beirariam um ridículo. E que, na verdade, se for parar pra pensar, beira um ridículo ainda, né? Então, assim, eu não consigo encontrar lógica em falar que o Charles tem que se aposentar. Tem que se aposentar só porque ele foi nocauteado. Tipo, é o Topuria. Ele fez isso com os outros também. Tipo, acontece, luta é luta. Aí trocar de academia, eu acho que esse talvez seja o que a galera mais vai concordar, né? Assim, vai ter uma maior quantidade de pessoas querendo, né, seguir essa linha de raciocínio. Mas eu também acho que não resolve. O Charles já falou, a academia dele ali, que ele faz parte, a Shootbox, não é só uma equipe para ele, é a família dele, é onde ele fez história, então não adianta, ele não vai trocar e render bem, não dá, pela idade que ele tá e o tempo que ele teve ali de contato e tudo, ele deve tudo à academia ali. Então é impossível separar o Charles da Shootbox, né? Então não é um comentário que também faz sentido. E também não adianta querer jogar a culpa na Shootbox. A gente tem que lembrar que a Shootbox é uma parte da equipe, mas a forma como o Charles luta, a dificuldade dele, às vezes, de adaptar para um possível adversário, por estilo de jogo e tal, faz parte. Todo lutador tem um estilo e é difícil de realmente se alterar, e vão ter casamentos de luta que são desfavoráveis, né? Assim como eu falei recentemente, Max Holloway e Dustin Poirier. Eu falei, pra mim o Holloway é um melhor lutador no geral do que o Poirier. E muita gente falou, mas o Poirier ganhou dele 2 vezes. Mas isso não quer dizer que é melhor. Porque a gente tem diversos cenários que a gente pode citar de exemplo, como o Weidman vencer 2 vezes o Anderson Silva. O Weidman não é melhor que o Anderson Silva. Então, assim, é uma questão de jogo, é isso que eu tô querendo dizer. Na questão de jogo, Holloway e Poirier, o Poirier tem vantagem, porque o boxe dele é bom e é eficiente, o punch dele é eficiente, a categoria de peso, a estrutura corporal dele, tudo ali favorece ele, mas não quer dizer que ele é melhor lutador que o Holloway. Só que no casamento de luta entre eles, realmente o Poirier tem vantagem. Inclusive pode até vencer a 3ª vez agora, vai saber, apesar de que ele não é favorito. Então, eu fiz essa conexão de assunto justamente para dizer que o Charles perder do Topuria não é assim, é só a idade, aposenta, ou é só a academia. Então, não, às vezes é ele mesmo. É uma questão de estilo, entendeu? Que é difícil você mudar 100%, é o que ele fez a vida inteira. Olha quantos anos e quantas lutas ele tem. Então é aquilo, né? Quando o cara tá ganhando, é campeão, né? É maravilhoso, não sei o quê. E aí quando o cara perde, vem esse tipo de comentário, né? O cara não é mais ninguém, não tem mais chance pelo cinturão, e blá blá blá, um monte de pedrada, né? Então, no final das contas, voltando à opinião do Diego Lopes, eu concordo com ele. A gente sim torce pelo Charles, mas sim tínhamos que reconhecer a qualidade do Topuria. Agora, quanto ao Charles ter que parar, trocar
trocar de academia, tudo isso. O Diego Lopes não falou nada sobre isso, mas aqui eu já tô aproveitando toda a conexão do assunto e dando a minha opinião. Eu acho que não tem nada a ver, tá? Eu não acho que tem que se aposentar, eu acho que ele pode render muito, não acho que tem que trocar de academia, afinal de contas, como ele mesmo diz, é a família dele, e também não acho que tem que subir de categoria, como também comentaram, né? Também falaram, o ideal para ele é subir de categoria. Cara, também não sei se é uma boa ideia, né? Porque o punch dos caras lá também é muito grande. E, de novo, o problema do Charles ali, não acho que, foi desidratação, por isso que ele foi nocauteado. Porque o Topuria nocauteia realmente todo mundo, né? Eu acho que subindo, talvez o Charles continue tecnicamente com aquela vulnerabilidade contra caras que batem mais forte. Então também não sei se é uma boa saída. Enfim, no final das contas é isso. O fato é, o Topuria realmente conseguiu vencer daquela forma. A gente vai ter que conviver com aquela derrota impactante do Charles, mas não adianta transformar a nossa frustração em coisas negativas ali, em comentários negativos, em energias negativas ali pro Charles, né? E ficar comentando esse tipo de coisa, sai da shootbox, tipo, cara, ele nunca vai sair dali. E pega, assim, é muito chato, né, pra ele e pra própria academia ter que ouvir isso. Então, a gente tem que parar com essa mania, né, de só torcer pra academia e elogiar quando tá bem, né? Quando começa a ter resultado ruim, enfim, né? Fazem isso com a shootbox, né? Quando ganhava era maravilhosa, agora ficam criticando, né? Aí hoje, a bola da vez que todo mundo elogia é a Fighting Nerds e a gente sabe, se acontecer qualquer coisa ali que a galera não gostar, vai acontecer o que aconteceu com a shootbox, né? Vai todo mundo tacar pedra e falar, aí, a Fighting Nerds não sei o quê, não sei quem tem que se aposentar. Então, o povo é muito ingrato, né? Mas é isso. Esse foi o vídeo. Misturei o assunto com uma parte de desabafo aqui, mas eu acho que essa aqui é a graça aqui de eu fazer esses bate-papos com vocês, né? É mais uma conversa mesmo. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!